O que poderia também ser chamado de atos do Espírito Santo, tendo em vista a visível atuação do mesmo. E ele vai descrever que depois de Jesus ter sido assunto aos céus, e os discípulos receberem dele uma promessa, e não obstante essa promessa, uma ordenança, o Senhor Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, porque estando aqui vocês receberão a virtude do Espírito Santo, e imbuídos dessa virtude vocês serão as minhas testemunhas, não só em Jerusalém, bem como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus é assunto aos céus, os discípulos agora ficam reunidos no cenáculo. E o texto vai dizer-nos que eles estavam aguardando o Espírito Santo. Estavam pedindo pelo Espírito Santo. E Lucas diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos ali reunidos, quando de repente do céu veio um som, como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E dado a esse evento, eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Uma multidão estava ao entorno do cenáculo. E quando eles passam a ver o acontecimento que gerou a descida do Espírito, não obstante a ficarem pasmos, eles arrazoam entre si dizendo: não são todos judeus esses homens que aí estão? Os que viram entrarem no cenáculo dizem sim. Eles então perguntam: como, pois, nós os ouvimos falar na nossa própria língua em que nós somos nascidos? Alguém levanta a ideia de que um acontecimento pode ser plausível para todo esse efeito. E eles dizem: eu deduzo que eles entraram aí, agora na ausência do Cristo que um dia os ajuntaram, e eles, alegres do vinho, estão falando de coisas que talvez nem eles mesmos entendam. Nesse momento, acontece para mim o primeiro ato de uma igreja que vive em unidade. A igreja que vive em unidade, ou que entendeu que quem não é por nós é contra nós, ela faz a defesa do Cristo que ela serve. Porque Pedro, ao ouvir tudo isso, vai dizer: vocês estão muito enganados. Vocês estão tentando atribuir à alegria de vinho algo que o Senhor está fazendo em nós. Isso é o que já estava escrito pelo profeta Joel. E o Espírito do Senhor é quem está fazendo isso através de uma promessa do Cristo, que um dia esteve entre nós,
e vocês mesmos fizeram questão de o levá-lo à morte, pelo que Deus o ressuscitou, do qual nós mesmos somos testemunhas. Na defesa que Pedro faz da ação que o Espírito de Deus está movendo no cenáculo, ao concluir o sermão, o texto diz que mais de 3.000 almas dizem sim ao Cristo que o irmão Pedro está defendendo. E não obstante a isso, depois de ter passado tudo isso, depois de ter passado a morte e ressurreição de Cristo, depois de ter passado o evento de Cristo ser assunto aos céus, depois de ter passado a ação, ou de terem visto a ação e o mover do Espírito no cenáculo, Lucas diz o seguinte: e perseveravam, e continuavam, e insistiam, e não deixaram de fazer. Lucas diz, eles, depois de passarem por tudo isso, perseveraram na doutrina dos apóstolos. É algo que eu preciso levar comigo e entender que se eu quero viver a unidade da igreja, ou se eu quero viver uma igreja unida, eu preciso continuar em tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Não é possível viver em unidade, desprezando a doutrina do Senhor. Mas esse termo soa como algo ardido nos nossos ouvidos, ou para alguns de nós, porque ao longo do tempo se deu a entender que a doutrina é os costumes, e bons costumes, sadios, dos quais nós fazemos uso. Mas na verdade, o que é a doutrina dos apóstolos? Pregar o Evangelho de Jesus. Dizer que Ele salva, cura, batiza, e que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Eu preciso entender que esse é o meu dever. E não é o meu dever, William Ribeiro, é o meu dever como noiva. Na oportunidade que tenho, eu preciso perseverar e dizer: você tem oportunidade de mudar de vida. Você tem oportunidade de conhecer a alegria que o mundo não pode te dar. Você tem a oportunidade de entrar por uma porta que só Jesus tem condição de abri-la. Eu preciso entender, adolescente, que o Senhor nos cerca dessa oportunidade diariamente, e eu não posso negligenciar, uma vez que eu quero viver como igreja, uma vez que eu entendo que eu sou membro de um único corpo, e que esse corpo tem uma missão, e a missão é perseverar na doutrina que o Senhor nos deu. Eu não posso olhar isso como algo, não, esse lance de pregar essas coisas é para os pastores, não, é para nós como igreja. Mas eu não tenho vocação para isso. Eu duvido que você não tenha vocação para abrir um diálogo com alguém que chegue a você, talvez desesperado, no tempo em que vivemos, assolado por essas doenças psicossomáticas atuais, desejosos de retalharem os pulsos, porque essa foi uma febre durante um bom tempo, e você não tenha em Deus, vivendo no ambiente do sagrado, é impossível você não ter em Deus a autoridade de dizer: Jesus
pode mudar a sua vida. O céu nos reuniu aqui essa noite para nos dizer e nos fazer entender: eu preciso defender quem eu sou como igreja. Lucas segue dizendo que eles perseveravam também na comunhão. Do grego, koinonia. E o que é perseverar em comunhão? É olhar para o meu irmão e entender que a causa dele é a minha causa. Entender que o problema dele é o meu problema. Eu não posso viver uma vida como igreja que quer levar uma vida de unidade, desprezando ou sendo indiferente à causa do meu irmão que comigo serve a Jesus. Nós temos uma facilidade de fazer o convite, e até porque não dizer, de ganhar muita gente por aquela porta. Mas nós temos uma séria dificuldade de entender que é só de mãos dadas que a gente vai entrar pelos portões celestiais. Eu estou sabendo que a coleguinha do departamento está em dificuldade. Mas ela não é da minha igreja. Ela não é da minha congregação. Qual o problema? No céu não tem congregação. Mas ela não é do contralto, ela é lá do soprano, o soprano que resolva. No céu não tem soprano, contralto, no céu é uma voz só. Mas ele é músico, os músicos que se resolvam. Não. Ele é a igreja. E nós como igreja, se queremos ser um, devemos viver em plena comunhão. É na comunhão que o demônio vai cair por terra. É na comunhão que Deus vai acender uma luz na sua cabeça e te fazer entender a chamada que Ele tem na sua vida. É na comunhão que você vai entender o valor que tem uma vida diante do altar do Senhor. É na comunhão que você vai olhar e dizer: eu achei que eu não conseguiria passar por isso. E na verdade tudo que o demônio quer é nos fazer crer que diante das lutas e dificuldades nós não seremos vencedores. E às vezes eu sozinho não vou conseguir mesmo. Mas eu ouço a voz do Eterno dizendo: essa noite neste lugar caíram todos os demônios que tentaram plantar dissensão e inimizade no meio da minha igreja, porque o meu Espírito está estabelecendo um elo de comunhão que fará a minha igreja marchar a passos largos diante do inimigo. Aleluia. E perseveravam no partir do pão e nas orações. Não dá para viver em unidade sem diálogo com aquele que nos une. É impossível dizer que somos um sem conversar com aquele que é capaz de nos fazer um. Porque destituídos da presença de Deus em nós, nós não temos condição nenhuma de viver em unidade. Mas pela graça de Deus e promessa de Jesus Cristo, Ele enviou o Espírito Santo. E não enviou para visitar a gente. Ele enviou para morar em nós. E essa morada do Espírito Santo em nós nos condiciona a vivermos em unidade. É o Espírito de Deus quem quebra
qualquer divisão que houver no nosso meio. É o Espírito de Deus habitando em nós, que quebra qualquer entrave que tenha no nosso meio. Nós só iremos vencer se estivermos de mãos dadas. Em Deus nós somos um, amém ou não amém? Agora a pergunta é, e eu vou perguntar a vocês, o que o Espírito de Deus perguntou a mim, quando li o texto, porque eu não posso ser hipócrita e dizer que a palavra só venha eu como o primeiro. A pergunta é: quanto tempo faz que a gente não ora? Eu não estou falando de dobrar os joelhos porque o líder pediu. Eu não estou falando de acompanhar a igreja na condução do culto, naquela oração inicial. Eu estou falando de diálogo íntimo com Deus. De chamar o céu para um particular, e Ele faz questão, quando nós fazemos isso, Ele faz questão de sentar-se conosco para um diálogo franco. Às vezes nós falamos a nossa dificuldade, o nosso problema, as nossas questões para todo mundo, para os amigos próximos. E alguém talvez se pergunte: por que é que eu não consigo vencer? Ninguém me ajuda. Por que é que eles veem a minha situação e não estendem a mão? E o Senhor está do teu lado dizendo: por que é que você não contou para mim? Essa noite o Senhor nos levará à sala do trono. Oh, glória a Deus. Eu sinto graça e autoridade de Deus para pregar essa palavra essa noite. Essa noite o Senhor nos tomará pela mão e nos conduzirá à sala do trono. Alabaracome narrachia. Essa noite o Senhor nos fará entender que se quisermos, nada nem ninguém nos impede de chegar a Ele, para dialogar com Ele com franqueza, todas as questões de nossa vida, porque agora nós não temos intermediário. O irmão Pedro disse o seguinte: vós sois a geração eleita, nação santa, sacerdócio real e povo adquirido. Agora não, pastor, eu não oro, mas eu peço para o irmão orar. Não, nós não temos mais intermediário. A época de entregar o culto na mão do sacerdote, para que o sacerdote entrasse no Santo dos Santos, essa época acabou. Quando Cristo entrega a sua vida na cruz do Calvário, ao olhar para o céu, ele diz: tetelestai. E ao dizer essa palavra, diz o texto que o véu do templo se rasga, e a partir de então nós temos acesso direto à sala do trono. Uma meia dúzia já entendeu o que eu estou pregando, mas eu preciso dizer a mais alguém. O Senhor está ecoando a voz dele essa noite, dizendo: filha, você tem livre acesso a mim, pode entrar. Eu vim essa noite para ouvir a tua voz. Fale comigo. Ah, mas é que fulano falou que eu não posso orar, que Deus não vai me ouvir porque eu sou assim. O Senhor está te dizendo essa noite: eu já te conhecia desde o dia em que decidi fazer uma obra na tua vida. Você não precisa enganar ninguém, você não precisa se justificar para ser ninguém, você não precisa fazer ali: não, eu não sou assim não, eu sou bonzinho, eu sou assim. Não, o Senhor está dizendo para você essa noite: eu te conheço
isso e quero que você assuma quem de fato você é. Diga que de fato você não presta, que a tua natureza é pecaminosa, mas que o Senhor decidir trabalhar na tua vida e te fazer meu filho. Assim te diz o Senhor essa noite. Chegou a hora de nós conversarmos. Você tem comunhão para fechar os seus olhos aí onde você está? Alabará, Yovara Sérvia. Anda na rebominara calacia. O demônio vem minando o diálogo da igreja com Deus. O demônio vem tentando romper a nossa aliança em Deus. Pastor, meu pai, o demônio vem tentando nos fazer acreditar que é possível viver uma vida de unidade sem conversar com aquele que nos une. Mas até na esfera humana é impossível manter um relacionamento de pé, e seja ele qual for, sem diálogo. Um relacionamento de família sem diálogo sucumbe. Um relacionamento de homem e mulher sem diálogo sucumbe. Um relacionamento de amizade sem diálogo sucumbe. Um relacionamento com Deus sem diálogo sucumbe. Mas essa noite te diz o Senhor: abra a tua boca, porque eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, e eu estou aqui para te encher. Eu não sei se você crê nisso, mas nós estamos na Assembleia de Deus do Belém, e aqui ainda é o lugar da revelação de Deus. Eu vejo Deus abrindo a porta para alguém dizendo: ninguém quis te ouvir, mas essa noite pode debruçar no meu ombro. Porque eu vim para ouvir você. Fala para mim aonde dói. Eu vejo Deus tomando alguém no colo e dizendo: você precisa entender que o valor da unidade consiste na perseverança. Se clamou uma vez, não deu certo, clama de novo. Se clamou 2 dias, não deu certo, clama uma semana. Se clamou uma semana, ainda não chegou, clama um mês. Se clamou um mês, ainda não deu certo, clama um ano. Mas é perseverando que a gente vai chegar aonde Deus quer que cheguemos. Eu ouço a voz do Senhor dizendo a alguém: solta o glória que o demônio achou que nunca mais sairia dos seus lábios, porque é noite de diálogo, é noite de diálogo. Há uma comunhão estabelecida em Deus conosco aqui, e do altar para a porta eu recebo a autoridade de Deus para dizer: à medida em que você vai falando com Ele, Ele vai lavando a tua alma. À medida em que você vai glorificando a Ele, Ele vai te colocando de pé. Alguém já entendeu o peso da palavra? Ninguém ficará pelo caminho se perseverar na oração. Vai, ora hoje. Vai, ora hoje. Vai, moço. Vai, moça. Pastor, mas eu dobro os joelhos, eu não tenho mais nem palavras para falar com Deus. Então chora, Ele ainda entende as suas lágrimas. Pastor, mas até o poço lacrimal secou. Então geme, porque o Espírito é capaz de interceder por nós, ainda que com gemidos inexprimíveis. Essa é a noite que eu vejo um varão nessa casa, oh glória. Ele vai te tomar pela mão. Eu vejo Deus olhando alguém aqui, pastor.
pastor Marcelo, e dizendo: não adianta. O demônio tentou trabalhar no teu intelecto, colocando as complexidades da tua família, colocando todos os traumas que você viveu na tua infância até esse dia, para dizer que você não tem valor, para dizer que você não vai chegar, para dizer que você não faz parte da unidade. Mas assim te diz o Senhor: eu te comprei por um alto preço, e demônio nenhum vai apagar aquilo que eu estabeleci na tua vida. Clama o meu nome essa noite, porque enquanto você clama, todas as investidas do demônio estão caindo. Não desiste não, persevera. Ainda que no caminho você sofra perdas que parece que arrancam um pedaço da tua alma, persevera. Ainda que para você a proposta do caminho sejam apenas os espinhos para pisar, persevera. Nós somos um. E a vitória só será completa se nós chegarmos. Nós somos um. E só vai valer a pena se nós entendermos o valor que tem essa unidade. Nós somos um. Eu queria pedir com todo carinho e respeito que você levantasse a sua mão direita para o céu, lá no terceiro andar, com a permissão do pastor. Feche os seus olhos. Se você trouxe para um culto para ofertar ao Senhor, a hora é agora. Vai lá. Vai, moça. Vai, moço. Mostra para o demônio que você não vem só porque o teu pai é crente. Você já assumiu um compromisso com Deus. Mostra para o demônio que você não vai ficar pelo caminho, que você sente o Espírito de Deus segurando essa tua mão que está levantada agora. Entrega tudo o que você trouxe no altar do Senhor agora, vai. Isso, vai. Pastor, eu até desaprendi como é que ora. Você não lembra como a gente começou? Quando a gente não sabia, não tinha muito entendimento de orar, não era assim, pastor Marcelo? A gente começava: glória, 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 oh glória. E num glória e outro glória, um dia o Espírito de Deus te selou com fogo. Então vai lá agora, vai, adolescente, solta. Vai, moço, solta. Vai. Abra a boca e vai dizendo glória, glória. Vai lá, eu não estou ouvindo ainda. Cadê o creio de Cidade Ademar? Vai, vai, solta, solta. Solta isso, vai. Você que tem mais intimidade com o Eterno, se quiser falar em outras línguas, fique à vontade. Mas essa é a hora de nós travarmos um diálogo com Deus. Há uma batalha no mundo espiritual aqui essa noite, e nós venceremos com a arma mais poderosa da igreja. E a arma mais poderosa da igreja não é grandes diplomas. A arma mais
mais poderosa da igreja não são grandes talentos. A arma mais poderosa da igreja não são grandes pregadores. A arma mais poderosa da igreja não são grandes cantores. A arma mais poderosa da igreja é o glória, glória, glória. Eu vejo Deus convidando o exército para tirar a espada da bainha essa noite. Vai, vai, diga glória, diga glória, diga glória. Vai, vai, uma meia dúzia já entendeu o que eu estou dizendo. Vai, moço, vai, moça, abre a boca para adorar a Jesus. Pode ser hoje o dia em que o Espírito de Deus decida te selar com a promessa. Solta o glória, solta o glória. Pode ser hoje. Vai, vai, abra a boca, abra a boca. Enquanto você glorifica, demônios estão caindo por terra. Enquanto você glorifica, o complexo de inferioridade está caindo por terra. Enquanto você glorifica, a depressão está caindo por terra. Enquanto você glorifica, a síndrome do pânico está caindo por terra. Da glória, da glória, desceu, alabaracoma naracere midori micala daracia, desceu, desceu, ele ainda é o mesmo. Em Pentecostes ele operou, e ele já chegou aqui em Cidade Ademar, desceu, desceu no meio dos adolescentes, desceu na nave da igreja, da glória. Nós somos um, amém ou não amém? Nós somos um, amém ou não amém? Então o Espírito de Deus agora, pelo poder dessa palavra, vai tomar a igreja de uma forma única. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa e todos. Não foi uma meia dúzia, não foi um grupo selecionado. O texto diz: e todos foram cheios, 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 e todos foram cheios. Pastor,
Eu preciso saber se há alguém aqui não crente, que você ouvindo essa palavra e sentindo Deus desde o início dessa reunião, decidiu declarar Jesus como o Senhor da sua vida, para fazer parte dessa unidade. Se houver, levante a sua mão, eu quero orar por você. Existe alguém afastado dos caminhos do Senhor? Decidiu por um momento parar, e hoje ouviu Deus te chamando de volta. Se houver, levante a sua mão assim, eu quero orar por você. Vem cá moço. Como é seu nome, moço? Lucas, olhe para mim. Eu, como teu irmão, preciso te dizer, nós ainda somos um. Você não está só. Existe mais alguém essa noite que deseja voltar à casa do Pai? Existe mais alguém essa noite que deseja retornar à casa do Pai? Agora eu quero falar com você que chegou aqui e talvez por inúmeras razões sentiu enfraquecida essa unidade em você e já não tinha forças mais para viver nessa perseverança que eu falei com vocês aqui durante alguns minutos. E você decide em Deus essa noite renovar uma aliança com Ele, para que Ele cure as suas feridas e te dê forças para caminhar o quanto for preciso até chegar aonde Ele precisa que você chegue. Deixe o seu lugar e vem aqui, nós vamos orar juntos. Se você tem coragem para isso, faça isso. Tem alguém? Alguém no meio dos adolescentes? Alguém no meio da igreja? Estão vindo ali. Está vindo o moço ali. Está vindo mais um jovem ali. Enquanto nós não tivermos vergonha de reconhecer as nossas limitações e entender que nós somos dependentes de Deus, o inferno não vai parar essa igreja. Eu tenho que ter vergonha de ficar para trás. Eu tenho que ter vergonha de entrar numa reunião como essa e não sentir nada. Eu tenho que ter vergonha de olhar o irmão do meu lado chorando e talvez falando em outras línguas e eu não ter condição nenhuma para isso.
Agora, vergonha de vir aqui renovar uma aliança com Deus eu não posso ter. Ele sabe quem eu sou e Ele é o maior interessado em mudar a minha vida. Deus está chamando um exército aqui essa noite, aqui à frente, porque Ele vai lavar-nos com teu bálsamo, Ele vai curar as feridas da nossa alma, Ele vai colocar vestes novas em nós, Ele está nos colocando de pé, porque nós precisamos seguir lutando pela unidade da igreja que somos nós. Com a permissão do pastor, fique sobre os seus pés. Nós vamos orar pelo Lucas e por todo esse exército que está aqui à frente. Levante as suas mãos. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos. Eu gostaria que a igreja começasse a orar. Vamos lá. Amado Deus e Pai de todo o poder, nós estamos diante do Teu altar. Nós estamos diante do Teu altar e diante da Tua palavra. Nós estamos diante do Teu altar e diante da Tua igreja e diante dos nossos sacerdotes que aqui estão. E eu, como ovelha Tua, quero pedir, Senhor, toma o Lucas nas Tuas mãos, Pai. Ele decidiu essa noite retornar para a Tua casa. Eu quero te pedir, Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo, quebra todas as correntes e todos os agrilhões que prendiam esse moço em práticas alheias ao Teu reino. Recebe ele com alegria, que ele sinta o abraço do Teu doce Espírito essa noite, que ele sinta o Teu amor abraçando ele essa noite, que ele sinta a alegria da Tua salvação, Senhor. E de igual modo nós como igreja queremos orar e queremos pedir, Senhor, que o Senhor tome nas Tuas mãos a cada moço, a cada moça que está aqui na frente. Ele está firmando um compromisso com o Senhor, ele está pedindo um renovo de aliança em Ti, ele está pedindo cura para a alma, ela está pedindo renovo para caminhar mais uma milha. E nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu poder. Abraça esse moço agora, meu Senhor, abraça essa moça agora, meu Senhor, abraça o creio aqui de Cidade Ademar, Jesus. Renova, Senhor, as forças desse moço, renova as forças dessa moça. Meu Deus, o demônio perdeu mais uma vez essa noite, o demônio perdeu mais uma vez essa noite, o demônio perdeu mais uma vez essa noite, porque há poder, há poder, há poder, há poder, há poder no Teu nome, Jesus. Eu creio que o Senhor está renovando as forças desse adolescente, eu creio que o Senhor está curando feridas na alma dessa moça, eu creio que o Senhor está dissipando os traumas que ela carrega consigo. Abraça-nos, em Teu nome, Jesus. Levante a mão e diga que há poder. Em Teu nome, Jesus. Quebra as prisões, 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 quebra as prisões. Há poder em Teu nome, Jesus. Quebra as prisões, quebra as prisões. Em Teu nome, Jesus.
prisões, quebra as 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 prisões. Eu ouço as prisões caindo. 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 Há poder em teu nome, Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Quebra as prisões, 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 quebra as prisões. Eu ouço as prisões caindo. 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 As prisões, Quebra as prisões, quebra as prisões, quebra as prisões. glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Lucas, você não está sozinho, tá, amigo? Nós vamos cuidar de você. Nós vamos discipular você, tá? Aqui tem um monte de adolescentes, pastores, que estão aqui, ó, de braços abertos para te ajudar. Você não está sozinho, amigo. Conte comigo, conte com a minha esposa, conte com esse grupo aqui maravilhoso. Amém? Deus abençoe, irmãos. Deus tem um futuro gigantesco na sua vida, amigo. Amém? Glória a Deus. Pode ir para os seus lugares, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Lucas. Tá. Alô? Agora sim, eu quero ver o creio adorar a Deus aí. Amém. Pode ir até meia-noite. Vamos louvar o Senhor, creio.